E lá está você. Você sorri quando tem vontade de chorar, diz tudo bem quando está profundamente magoado, diz sim quando na verdade queria dizer não, aceita que te machucam, perdoa pessoas que continuam te ferindo. E mesmo assim, existe uma pergunta que talvez você nunca se faça. O que eu quero? Porque antes de pensar no que você quer, talvez você tenha aprendido a pensar assim: o que essa pessoa espera de mim? E talvez você tenha passado tanto tempo tentando ser amado, tentando ser querido, que você já não sabe mais quem é quando está tentando apenas ser você mesmo, tentando apenas ser alguém. Mas por que ser rejeitado pode doer tanto? Porque algumas pessoas, elas não conseguem suportar a ideia de que alguém não goste delas. E o que a psicanálise pode revelar sobre essa necessidade que desesperada que algumas pessoas têm de ser querido por todos. Vão descobrir comigo nesse vídeo? Talvez você conheça alguém assim. Ou talvez esse alguém seja você. A pessoa que sempre diz, pode deixar que eu faço, não tem problema, eu me viro, ou eu estou muito bem, mesmo quando não está. Essa pessoa costuma ser vista como alguém muito agradável, muito gentil, muito compreensiva, alguém que nunca cria problemas. Mas existe uma diferença entre ser gentil porque você quer e ser gentil porque tem medo daquilo que pode acontecer se você não for. Porque para algumas pessoas, dizer não não significa apenas dizer não. Significa, e se essa pessoa ficar chateada? E se ela se afastar? E se ela parar de gostar de mim? Ou e se eu perder esse vínculo? Então, essa pessoa ela faz algo que ela não queria fazer. Não porque ela deseja, mas porque ela tem medo. Medo de deixar de ser amada. Imagina uma criança que percebe que ela recebe mais carinho quando ela se comporta de determinada maneira. Por exemplo, quando ela obedece, quando ela não incomoda, quando ela tira boas notas, quando ela não chora, ou quando ela não demonstra raiva, por exemplo. Isso é muito polido pela família. Enfim, quando ela é prestativa, quando ela é boazinha, essa criança ela pode aprender algo que ninguém precisa dizer diretamente, mas que corresponde àquilo que esperam de mim. Então, talvez ela comece a acreditar assim, bom, se eu for fácil de amar, eu não serei abandonada. Ou então, se eu não der trabalho, eu não serei rejeitada. Quando ela se torna um adulto, vem uma pergunta: se eu mostrar quem eu realmente sou, você ainda vai gostar de mim? Talvez uma das coisas mais assustadoras para quem precisa agradar seja justamente o medo de ser autêntico. Porque ser autêntico é a mesma coisa que correr o risco de dizer: eu não quero, eu não concordo, eu não gostei, eu não vou, eu preciso de espaço, ou eu não posso fazer isso. E para uma pessoa que tem essa necessidade de amar, essas frases parecem ser muito perigosas, porque existe uma fantasia. Se eu mostrar quem eu sou, talvez você vá embora. Então, elas apresentam sempre uma versão editada de si mesma. Aquela versão sempre agradável, sempre compreensiva, sempre disponível. O preço é muito alto que se paga, porque em algum momento surge uma sensação de vazio, uma sensação de que a pessoa não gosta de você, mas ela só começa a gostar daquela versão editada. Se você for quem você realmente é, ela não vai gostar de você. Na psicanálise, nós podemos pensar na existência de ideais que nós construímos sobre nós mesmos. A pessoa ela pode criar um ideal inconsciente do tipo: eu deveria ser amado por todos, ou eu nunca deveria decepcionar ninguém. Então, eu deveria ser sempre gentil, eu deveria ser sempre disponível, eu deveria ser sempre uma pessoa perfeita. Mas ninguém consegue corresponder o tempo inteiro a esse ideal. E quando falha, a pessoa sente vergonha, ansiedade, inadequação. Ela pensa: eu fui uma pessoa ruim. Ou eu decepcionei alguém, eu não fui suficientemente bom. E para tentar reparar essa sensação, ela volta a agradar, volta a dizer sim, volta a se adaptar, volta a tentar conquistar a aprovação das pessoas. É como se a vida se transformasse em uma tentativa permanente de se provar. Pense em uma situação simples. Uma amiga te procura, te pede um favor. Você está cansado, você não quer fazer, mas você responde: claro.
Depois você passa horas reclamando internamente. Eu não acredito que ela me pediu isso, ela sabe que eu estou cansada, eu faço de tudo por ela e ela não reconhece. Mas talvez exista uma pergunta incômoda. Por que você disse sim? Talvez porque você queria ajudar, mas talvez também porque você tinha medo de dizer não. E aqui existe uma diferença fundamental. Quando você diz sim porque deseja, e existe uma escolha. Agora, quando você diz sim, porque você tem medo de perder o amor do outro, pode existir aí submissão. E o problema é que quando você vive dizendo sim contra a sua própria vontade, a sua raiva começa a procurar uma saída. A pessoa que nunca diz que está chateada pode um dia explodir. Então, de repente, eu fiz tudo por você, eu sempre estive aqui, você nunca reconhece nada, ou eu estou cansado de ser usado. Mas, muitas vezes, o outro nem sabia que existia um sofrimento tão grande, porque você nunca disse. Você apenas continuou fazendo, continuou aceitando, continuou sorrindo. E, inconscientemente, talvez, você esperasse que o outro percebesse sozinho, que reconhecesse o seu sacrifício, que dissesse, ai, eu sei tudo o que você fez por mim, te agradeço. Mas a pessoa nem sempre sabe o preço que você está pagando para agradá-la. E ninguém pode adivinhar, né, o limite que você tem se você nunca comunicou. Agora talvez venha a parte mais difícil. Você não será amado por todos. Algumas pessoas não vão gostar de você, algumas pessoas interpretarão mal suas intenções, algumas ficarão decepcionadas quando você colocar limites e algumas talvez se afastem. Mas isso não significa automaticamente que você fez algo errado. Às vezes as pessoas se afastam justamente quando você deixa de oferecer algo que elas estavam acostumadas a ter. Elas não estão mais com a capacidade de te controlar. Talvez as pessoas gostassem muito de você, mas desde que você nunca dissesse não, desde que você estivesse sempre disponível, desde que não reclamasse, desde que não aceitasse, desde que aceitasse tudo. E quando você começa a mudar, elas podem dizer, você está diferente. Talvez esteja mesmo, talvez você esteja começando a existir de uma maneira diferente. Então, talvez a principal pergunta aqui não seja o que eu preciso fazer para que os outros gostem de mim. Talvez seja, por que eu dou tanta importância se por um acaso alguém não gostar tanto assim de mim? Você acredita o quê? Que você vai ficar sozinho? Que você não tem mais valor? Que você vai ser abandonado? Que ninguém mais vai te amar? Porque talvez a dor não esteja simplesmente na rejeição, mas ao significado que você dá a ela. Porque para algumas pessoas, quando elas percebem que as outras não gostam tanto delas assim, elas simplesmente pensam, ok, essa relação não funcionou, também não era o que eu queria, e elas vão em busca de algo melhor na frente. Mas para outras pessoas, isso é sentida com uma dor profunda, né? E é preciso investigar por que que isso tem esse impacto todo na sua vida. Talvez você não precise se tornar frio, indiferente, distante. Talvez você possa continuar desejando ser amado, mas sem precisar se destruir para conseguir isso, porque existe uma diferença entre dizer eu gostaria que você gostasse de mim e dizer eu preciso que você goste de mim para que eu consiga gostar de mim mesmo. A primeira frase, ela contém um desejo. A segunda, ela revela uma dependência. E talvez uma das formas mais profundas de liberdade seja poder dizer, eu gostaria que você gostasse de mim, mas se você não gostar, eu ainda continuarei sendo quem sou. Porque talvez o verdadeiro problema nunca tenha sido querer ser amado. Talvez o problema tenha sido acreditar que para ser amado você precisa deixar de ser você. Agora me diga nos comentários, algum dia você já fez algo que você não queria fazer só por medo de não decepcionar alguém? Se você se identificou com esse vídeo e percebe que essa necessidade é constante de agradar e esse medo de decepcionar vem dificultando a sua vida, que se isso tem te causado sofrimento, talvez seja o momento de olhar com um pouco mais de cuidado para aquilo que está por trás desse comportamento. A psicoterapia ela pode ser um espaço de escuta, de reflexão, para que você possa compreender melhor a sua história, os seus sentimentos, a forma como você tem construído as suas relações. Então, se você sente que você gostaria de inicializar esse processo, lembrando que eu faço atendimentos online e presencial. Para agendar uma consulta, entre em contato
comigo num dos links que estão aqui nesses canais de comunicação abaixo do vídeo. Será um prazer acompanhar você nesse processo, né, de se compreender com um pouco mais de profundidade. E se esse conteúdo de alguma forma foi útil para você, se você se interessa mais por assuntos de psicologia e de psicanálise, se inscreva no canal, comenta aqui no vídeo e pronto, falei, até o próximo vídeo. Beijos!